Artistik gewesen. Sitzung des IG. Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você acaba de sintonizar a rádio Manuel Carneiro e este é o podcast Papo de Intervalo, com discussões profundas e dinâmicas no tempo de uma pausa para o descanso. Olá a todos, eu sou Danilo Nogueira, professor de História, e esse é o nosso Papo de Intervalo em sua terceira edição. No episódio de hoje, Rosenildo e eu recebemos a professora Rosiane Gomes, professora de português da nossa escola. Nós conversaremos sobre o que é literatura, como ela é importante para a nossa vida e como nós podemos estudá-la a partir das nossas três disciplinas: português, geografia e história. Olá, Rosiane, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber no nosso papo de intervalo. O programa é seu, assim como é nosso. Tenho certeza que vai ser um episódio incrível com a sua brilhante participação. Seja muito bem-vinda e vamos mandar a ver nesse papo de intervalo. Boa tarde a todos, né? Boa tarde, professor Danilo, professor Zenildo. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês para falar sobre um pouco o que é literatura, não é? Como a literatura, no mundo de hoje, como é que a gente se envolve na literatura. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ela, sobre a literatura, seus aspectos constitutivos, seus gêneros literários, né? A importância de ter a literatura na vida como um todo. Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre isso. Para iniciar esta conversa, eu peço, Rosiane, que você nos explique o que é literatura. O que é literatura, né? A literatura é uma manifestação artística difícil de ser conceituada, mas vamos dizer então que a literatura é o quê? É a arte da palavra, é a técnica de usar as palavras com criatividade e originalidade. Assim como o pintor usa tintas para fazer seus quadros, né, levar suas mensagens, o literário usa as palavras para expressar suas ideias e emoções. Ela representa o quê? A comunicação, a linguagem, a criatividade, sendo considerada a arte das palavras. Então, essa arte literária está relacionada com a leitura de textos verbais, porque a literatura é uma forma de expressão do indivíduo. Através dela, os escritores manifestam seus sentimentos por palavras. É uma forma de ler, interpretar, dizer, representar o mundo e o tempo. Rosiane, agora que você explicou para a gente o que é literatura, eu gostaria de pedir também que você nos informasse como nós detectamos que algo é ou não é literatura. Ou seja, que você caracterize os textos literários, as formas literárias. A literatura é um meio de aquisição de conhecimento e cultura. Ela tem a capacidade de provocar o prazer, o entretenimento, a fantasia, a identificação e o interesse do aluno. Um texto literário ele tem uma construção textual de acordo com as normas da literatura, com objetivos e características próprias, como linguagem elaborada de forma a causar emoções no leitor. E de acordo com a classificação de textos, existe a divisão entre duas categorias, que são os textos literários e os textos não literários. Um exemplo de textos literários temos o quê? As peças teatrais, os romances, crônicas, contos de fábulas, poemas,
né? Que provoca o quê? A musicalidade, a criatividade, a emoção no leitor. E os textos não literários são quem? Os artigos científicos, as notícias. E seu objetivo o quê? É só informar, explicar, esclarecer. É diferente da linguagem literária, que ela é caracterizada por sua plurisignificação, né? Cuja base é o quê? É a conotação. E é utilizado muitas vezes com um sentido diferente daquele que lhe é o comum. É comum, Rosiane, quando a gente vai estudar literatura, ouvir o termo de gênero literário. O que é um gênero literário? Quantos e quais são os gêneros literários e como eles são caracterizados? Os textos literários são organizados em 3 gêneros, que é o narrativo, o lírico e o dramático. No gênero épico ou narrativo, conhecido, há a presença de um narrador responsável por contar uma história, na qual os personagens atuam em um determinado espaço e tempo. Um exemplo de um gênero narrativo, nós temos o quê? A fábula, o conto, a crônica. Já no gênero lírico, eles expressam o quê? Sentimentos e emoções. Neles há a predominância de pronomes e verbos na primeira pessoa, além da exploração da musicalidade e das palavras. Um exemplo de um gênero lírico, nós temos o quê? O soneto. O gênero dramático. O que é gênero dramático, não é? São textos próprios para a representação e apreende a obra literária em verso ou prosa passíveis de encenação teatral. A voz está entregue aos personagens, a atores, que contam uma história por meio de diálogos ou também pode ser por monólogos, né? Um exemplo do gênero dramático, nós temos o quê? A comédia, um auto, uma tragédia. Rosiane, mais uma pergunta para você. Qual a importância que você atribui à literatura para as nossas vidas? E isso eu pergunto não só a sua opinião qualificada enquanto professora de português, mas a sua opinião enquanto pessoa. Como você acha que a literatura ela é importante para a vida das nossas e dos nossos estudantes? A importância da literatura para todos é o que? Ela desenvolve sua capacidade na língua portuguesa, aumenta seu interesse por leitura, melhora seu vocabulário. A literatura mantém o exercício, o frescor da língua. A literatura é uma necessidade do ser humano, sendo assim, todos deveriam ter direito à literatura, assim como a moradia, alimentação, saúde e segurança. É a literatura, todos têm que ter esse direito. Então, a literatura tem suma importância na construção de uma sociedade, tem um papel fundamental na formação de uma criança e pode funcionar como o primeiro passo para desenvolver sua fruição artística e valores humanos. Ela contribui para o desenvolvimento da educação, da sensibilidade, da concentração, dos aspectos cognitivos e linguísticos, do exercício da imaginação, além de favorecer o acesso aos diferentes saberes sobre cultura de povos e lugares desconhecidos, seja do universo fictício ou real. Rosiane, não tem como a gente falar de literatura sem falar também sobre os processos de escrita, leitura e interpretação. Spoiler, eu sei que nós vamos ter uma discussão sobre a importância dos textos em nossas vidas e lá nós discutiremos sobre esses processos. Mas como a gente está falando de literatura, eu acho que convém que você explique para a gente qual a importância de ler e ler literatura para a vida dos estudantes. A leitura é essencial em todos os aspectos de nossas vidas, desde a fase escolar, passando pela nossa maturidade e o nosso meio social e profissional, porque nos proporciona conhecimento, enriquece o vocabulário, dinamiza o raciocínio, tornando-os sujeitos leitores proficientes, podendo dialogar sobre diversos assuntos, ser crítico com argumentações construtivas e convincentes, além de nos tornar cientes do mundo que nos cerca.
A leitura proporciona diversas fontes de informações diferentes, né? Ajudando que a criança forme um senso crítico. Isso é fundamental para que ela desenvolva suas próprias opiniões e não se torne uma pessoa alienada e não seja um papagaio que sai repetindo tudo que os outros falam, não tem seus argumentos. Criança que tem o hábito de ler desenvolve mais facilmente competências de interpretação de texto e comunicação, bem como de produção textual, certo? Ao ser exposto a uma boa diversidade de texto desde cedo, o estudante compreende melhor o uso dos diversos gêneros textuais da língua, seus contextos de uso e intenções de comunicação. Criança que tem o hábito de ler dificilmente terá dificuldade de leitura quando crescer. Além disso, a escrita dela será melhor. Isso porque ao praticar desde cedo fica mais fácil se dar bem com uma língua. Então, a leitura é de fundamental importância para o desenvolvimento das pessoas, para a nossa formação social, contemplando os mais variados aspectos que vão desde a linguagem, passando pela sensibilidade, emoção, até o exercício da reflexão, que são fundamentais para as diferentes aprendizagens. E é através dela que nos apropriamos, de um vasto conhecimento sobre diferentes lugares, descobrimos um novo mundo de culturas e saberes, muitas vezes sem fisicamente sairmos do lugar. O aluno deve entender que a literatura é ficção, mas também exerce um papel socioeducativo no processo de ensino-aprendizagem e na difusão do livro e da literatura. A literatura ajuda o quê? Na leitura, na escrita, na fantasia, envolve o aluno no contexto, desenvolve o seu cognitivo, o social e todos os seus aspectos. Bem, muito obrigado por tudo que você tem falado até então, Rosiane. E, Rosenildo, eu acho que a gente tem que aproveitar a presença de tão gabaritada professora e perguntar a ela se ela tem alguma dica para nós em relação à literatura, a como ler, o que ler, quando ler. Rosiane, por favor, nos brinde com sua sabedoria. Quero deixar aqui uma dica bem interessante que pode tornar a sua vida mais agradável e até mais produtiva, Antes de iniciar uma tarefa muito trabalhosa ou estressante, ou até no começo da manhã, ler algum conteúdo leve, agradável ou inspirador, que com certeza isso nos fará bem melhor, vai nos deixar bem mais leve. Sim, mas até agora eu vim para cá e falei muito sobre literatura. Agora eu quero ouvir de vocês, Danilo e Rosenildo, como a geografia e a história estudam a literatura. E como dá para aprender geografia e história a partir da literatura? Me diga aí, agora a bola é com você. Alguns de vocês que nos ouvem podem estar pensando, geografia e literatura? História e literatura? Como assim? Esses professores devem estar malucos, estão inventando coisa. Não, calma lá. Agora, eu e o professor Zenildo iremos conversar e explicar a vocês como os estudos da literatura servem para a obtenção de conhecimentos sobre a história e a geografia. Bem, eu já falei, Rosiane já falou, tá faltando alguém falar, não é mesmo, pessoal? Então, a gente quer saber agora como a geografia estuda a literatura e o que de geografia é possível aprender lendo literatura. Ô Zenildo, vem pra cá e explica pra gente como é isso. Então, Danilo, eu vou tentar abordar um pouco sobre essa relação que você apontou sobre a literatura e a geografia. Bom, a literatura é fundamental para trabalhar os conteúdos geográficos, uma vez que ela promove a ampliação de categorias de análises, contribuindo para a formação crítica e domínio das linguagens. Ou seja, então nós vimos aí que é bastante importante, Porém, é necessário relacionar, por exemplo, um estudo de uma obra com os conteúdos trabalhados ao longo em sala de aula, seja de forma presencial ou de forma remota.
pauta, como estamos abordando nesse momento de pandemia. E ainda ligada ao cotidiano do aluno, pois trazer um contexto de uma obra literária que está fora da realidade do aluno pode dificultar ainda mais o entendimento dos conceitos que está enraizados ali naquela narrativa. Porém, vale destacar uma coisa, que estudar a partir da literatura, usar a literatura como ferramenta, não quer dizer que vamos abandonar o conhecimento científico, geográfico, mas sim o inverso disso, pois demanda um refinamento teórico, conceitual e linguístico, a fim de produzir uma análise que expõe a essência da obra e ao mesmo tempo da ciência geográfica, ou seja, como já foi abordado. Para estudar literatura requer um refinamento maior dos estudos dos conceitos e categorias que a geografia trabalha em si. Assim, a literatura oferece princípios de compreensão do homem e a natureza e fazer essa relação, o qual permite também investigar o objeto da ciência geográfica, enquanto os fenômenos naturais, sociais e culturais, a partir da experiência narrada naquela obra. Com isso, o estudo e a apreensão dos fenômenos geográficos pode ser realizado por meio da literatura, sim, pois coloca em evidência experiências existenciais do ser humano através da narrativa, como já foi abordado anteriormente. E vale destacar, Danilo, que nós sabemos, tanto eu como você e a professora Rosiane, que estamos aqui discutindo esse tema tão importante, é que a literatura, assim como as artes, ela possui uma gama, uma gama variada de dimensões, e isso possibilita pensar, refletir e analisar a realidade. Ou seja, então, o espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia, pode ser entendido a partir dos estudos literários, que busca também explicar e mostrar a compreensão de uma realidade. Enfatizando uma categoria de estudo da geografia, que é a região, a literatura, ela, por representar aspectos de consciência humana e forma de relacionamento do homem com a natureza, ela possibilita a compreensão da realidade de uma determinada região, por exemplo. Então, podemos estudar essa categoria, região, a partir de uma obra literária, como será indicado aqui por mim no final do nosso bate-papo aqui. Outro ponto a destacar é que a literatura ela apresenta um potencial riquíssimo para os estudos geográficos, uma vez que buscam aprender sobre costumes, hábitos, relações sociais, visão de mundo e determinados comportamentos em épocas distintas, além de permitir ainda a análise de conceitos como paisagem, território, lugar, espaço geográfico, região, dentre outros. Com isso, permite nós, professores de geografia, e aos alunos que estão estudando a obra, fazer essa interpretação da narrativa a fim de levantar novas indagações, ou seja, novas maneiras de conceber a relação homem-natureza em diferentes épocas. Ou seja, então a literatura torna-se imprescindível nesse campo de análise. Como não poderia faltar, Zenildo, assim como eu e Rosiane fizemos, dando uma dica sobre literatura aos nossos alunos, nós pedimos que você dê mais uma dica de ouro para eles. E como dica de uma obra literária, Danilo e Rosiane, eu trago no campo da geografia essa obra muito interessante, que é o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Ele foi publicado, é um livro um pouco antigo, porém sua narrativa é bem atual. É um livro de 1938, que foi lançado pela primeira vez, onde o autor, o Graciliano Ramos, ele traz uma pegada mais regional, ou seja, aponta as dificuldades, principalmente da região Nordeste. Ou seja, então muito importante para nós e para os alunos entender um pouco mais sobre a nossa região Nordeste. E além disso, nessa obra podemos entender diversos conceitos e categorias estudadas pela geografia, como por exemplo, os conceitos de paisagem, tanto paisagem natural como paisagem artificial, que já foi trabalhado já em sala de aula. Também o conceito de espaço geográfico é trabalhado nessa obra, de lugar e de região, também de território, além de outras categorias de análise da geografia, como por exemplo o êxodo rural, conflitos regionais, urbanização e marginalização, que o autor trata muito claramente nesse livro. Ele traz essa preocupação
com essas categorias de análise. Assim, essa obra trata tanto de aspectos humanos como de aspectos naturais. É perceptível essas categorias dentro da narrativa dessa obra, ou seja, onde o autor ele teve a preocupação de representar na obra o sofrimento das pessoas, principalmente nesse período da região Nordeste, que sofre com as secas, essa escassez hídrica, e se deslocam para outras regiões do país em busca de melhoria de vida. Então, para entender mais sobre essa obra, é interessante a leitura dela. Eu indico para os alunos, os nossos ouvintes. Outra questão que você pode abordar, Danilo, é como a história estuda a literatura. Para entender a relação entre história e literatura, é necessário, primeiramente, entender bem sobre a história. E aí, eu acho interessante fazer essa breve lembrança a vocês que história é o estudo do homem e das mulheres no tempo. Então, história não é uma simples narrativa sobre acontecimentos e fatos passados. Não é isso. História é entender toda a produção social do homem, suas relações de poder, suas formas de produzir, suas formas de se organizar, suas crenças, seus valores, sua produção material, imaterial, seus costumes. A história, ela ocorre a partir de quê? Do uso de pistas, vestígios, que são os indícios dessa ação humana no tempo, que são as chamadas fontes históricas, que é produção do homem e das mulheres de sua época, que ficam ali, permanecem, às vezes vão para outros tempos, e as pessoas vão poder, a partir daquilo que permaneceu, estudar e tirar informações sobre as pessoas que produziram aqueles objetos, aqueles costumes, aquelas crenças, aqueles valores. Isso é importante porque aí a gente pode entender melhor como estudar a literatura. Sobre história e literatura, eu acho que a nossa conversa ela tem que se basear em 2 pontos. Primeiro, como a história estuda a literatura. E segundo, o que de história a gente aprende com a literatura. O estudo da história sobre a literatura não é diferente do restante de todos os outros estudos históricos. Então, o que é que significa isso? Significa dizer que a história, ao estudar a literatura, ela toma a produção literária como fonte histórica. Todos vocês já sabem o que é uma fonte histórica. Então, quando a gente fala em tomar uma produção literária como uma fonte histórica, significa, antes de tudo, pensar a produção social daquela literatura. E como é que a gente faz isso? Eu acho que algumas coisas são básicas. Por exemplo, começar entendendo que aquele texto literário que a gente estuda, ele tem um autor, ele tem uma data, ele tem um local onde ele foi produzido. Então, vamos tomar como exemplo Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um texto que ele é do século XIX, do autor Machado de Assis, que era um brasileiro morador do Rio de Janeiro. Isso são informações que começam a possibilitar a gente a pensar aquele texto enquanto prenhe, ou seja, grávido, né, de outras informações que não só o conteúdo dele, mas também valores culturais, intenções, projetos políticos, crenças que se manifestavam na sociedade no período em que o autor o escreveu. Então, tomar um texto literário como fonte histórica é investigar como ele foi produzido, quais as características não só do autor dele, mas da sociedade que abrigava aquele autor. E aí, a partir disso, a gente pode passar a questões como as características da forma de escrever naquele período, né? Ou seja, as características estéticas da arte, porque a gente sabe que o que é bonito, o que é feio, o que é engraçado,
o que é triste, isso vai mudar. Embora isso possa parecer absurdo para alguns de vocês, mas não é. Isso é muito normal. De tempos em tempos, mudam as sensibilidades das pessoas. E mudam também os valores estéticos, ou seja, os valores das formas das coisas. E a arte, e Rosiane bem falou sobre isso, a literatura é arte, a arte ela também incorpora essas mudanças. Dessa forma, quando a gente vai ler uma literatura, a gente tem que pensar em múltiplos aspectos, não só no que está escrito ali, explícito, mas o que não está dito, que diz respeito a características não só individuais do autor e da obra, mas também da sociedade da época. Então, quando a gente pega um texto, entender quem é o autor, qual é a data e o local de produção, é o mínimo para a gente poder localizar ele num contexto. Como é que as pessoas da época estavam escrevendo? Era parecido? Era diferente? Sobre o que é que as pessoas da época estavam escrevendo? Quais as opiniões? Quais os valores? Quais as formas de escrever daquela época? Quais os temas eram mais retratados? Então tudo isso ajuda a gente entender melhor a literatura e entender melhor também a sociedade que a gente pode estudar a partir de um determinado texto literário. E aí a gente já começa a entrar na próxima questão, que é como estudar literatura possibilita conhecimentos históricos para a gente. O que de história você aprende com a literatura? Explica um pouco disso aí para nossos ouvintes. Esclarece um pouco aí essa ideia. Eu acredito que os estudos históricos sobre a literatura, eles nos fornecem informações, basicamente, de dois tipos. Um primeiro tipo, que é sobre a própria história da literatura, ou seja, a história de como as formas, os gêneros literários, eles vão se desenvolvendo ao decorrer do tempo. Quais temas eles vão tratando, como eles tratam esses temas, como eles abordam e com quais características, quais formas os textos assumem, enfim, uma história da literatura em si. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é usar a literatura como fonte histórica para entender não só a história da literatura, mas para entender a história da sociedade que produziu aquele texto. E aí a gente pode, lendo a literatura, obter informações sobre organização social, manifestações culturais, estruturas econômicas, relações de poder e política, administração, costumes. Por quê? Porque são todas coisas que vão se manifestar, muitas vezes, no conteúdo dessa literatura, em forma de descrição, em forma de crítica, em forma de ironia. Quer dizer, quando você vai ler e aqueles temas são abordados e os personagens desenvolvem dentro da trama, num pano de fundo daquelas situações que são tratadas, você consegue ter várias informações. Um exemplo, o texto O Cortiço, que fala de um cortiço que era os prédios no centro do Rio de Janeiro, abandonados, que populações pobres ocuparam. Isso é um texto ali mais ou menos do final do século XIX, e isso revela o quê? Vários problemas sociais daquela sociedade da época, e revela também como os governantes da época resolveram tratar esse problema. Então percebam que o conteúdo ele também revela muito, mas não só o conteúdo, revela sobre a sociedade. A forma como esse conteúdo é tratado, os temas que são escolhidos para ser abordados na literatura, eles também revelam sobre a sociedade da época.
Então, por exemplo, hoje você pode ter, pleno 2020, muito texto literário falando sobre narrativas do passado, ficção, né? Romances, sei lá, do tempo do Brasil, quando ainda havia escravidão. E aí você diz, mas por que o pessoal está falando? Porque é um tema de relevância social para o Brasil tratar de escravidão e de racismo. Então, justifica que hoje, um autor do século XXI, no ano 2020, escreva uma ficção histórica sobre esse período. Mas aí a gente tem que pensar o estudo histórico dessa literatura que eu acabei de exemplificar de outra forma. Não só como um relato do tempo da escravidão, o que não seria, já que não foi escrito no tempo da escravidão, mas como um relato de uma sociedade contemporânea, que é a nossa, que se preocupa com esses temas. Então, essas são formas, brevemente, que a gente pode obter informações da literatura com a história. Explica um pouco pra gente, Danilo, qual a importância da literatura para você enquanto professor de história. Eu acho que a literatura ela é importante porque, como Rosiane tão bem colocou, ela nos ajuda não só a expressar as nossas opiniões sobre o mundo, mas também a entender melhor o mundo. Então, se você é um literato, se você escreve, você está se manifestando, você está passando ali a sua visão de mundo, está compartilhando ela. E se você é um leitor de literatura, você, ao ler essa visão de mundo da pessoa, você está ampliando a sua própria visão de mundo, tornando ela mais plural. Então, eu acho muito importante que vocês leiam literatura, incorporem isso na vida de vocês, porque isso vai fazer de vocês pessoas melhores, com mais visão de mundo, uma mente mais aberta mais à novidade, aberta à pluralidade da sociedade. E em termos de estudo, olha, fundamental, porque é um tipo de fonte histórica que ela é muito fácil de ser encontrada. E aí vocês podem, a partir dessas fontes históricas aí, dos livros, por exemplo, que estão cheios na escola, fazer esse processo de investigação. Mas quem escreveu como, escreveu de que maneira, em qual período, quais as inquietações sociais daquele período. Quer dizer, vocês podem investigar a produção social da literatura a partir de muitos aspectos e de muitas partes do processo de construção da literatura. Não só o da escrita em si, mas o do financiamento para publicar, para vender, para distribuir, enfim, de muitas formas. Então, eu deixo uma dica para vocês. Leiam muita literatura, leiam toda a literatura. Claro que vai ter umas mais elaboradas, outras não tão boas, mas leiam tudo, porque quanto mais vocês lerem, mais vocês vão ter condições de julgar se aquela produção é boa, é não tão boa, como ela pode melhorar. Leiam e leiam muito, porque isso vai ampliar a visão de mundo de vocês, a percepção, vai tornar vocês pessoas melhores, mais abertas e com mais visões do mundo. Isso é muito bom. Rosiane, te agradeço muito por você ter aceito esse convite e pela sua presença conosco nesse episódio, nesse terceiro episódio, que eu acho que é uma grande conquista para todos nós, tanto nós que produzimos quanto os nossos alunos, a nossa audiência. Então, esse terceiro episódio, que é um marco, ele foi melhor graças a você, a sua participação. Muito obrigado, volte sempre, o podcast é seu, assim como o canal do YouTube, assim como o jornal 1h e tudo mais. Um forte abraço, muito obrigado. E eu quero agradecer aqui a oportunidade, os professores aqui, o Zenildo e Danilo, certo? Pelo convite. Obrigada e até mais. Tchau. Muito obrigado a todos que nos assistiram até agora.
Muito obrigado, professora Rosiane, por aceitar o convite e realizar tão importante participação no nosso episódio. Muito obrigado, professor Ozenildo, por sua fala e por sua mediação em mais um Papo de Intervalo. Muito obrigado, tchau, até uma próxima. Então, Danilo, professora Rosiane, estamos chegando ao fim de mais um podcast Papo de Intervalo. Agradeço aí a participação de vocês, a mediação do colega Danilo aí de sempre e a participação ilustre na nossa convidada, a professora Rosiane de português, que abrilhantou ainda mais o nosso Papo de Intervalo. E a vocês, alunos, que são nossos ouvintes aí cativos, espero que tenham gostado de mais uma edição do nosso podcast. Até a próxima, valeu, obrigado pela sua audiência.